Igrejas e templos também tiveram que se adaptar à realidade imposta pela pandemia. Todos os cuidados foram tomados para dar segurança aos fiéis. Mesmo seguindo os protocolos, quase 400 prefeituras não respeitaram o decreto federal que considerou as atividades religiosas um serviço essencial. A decisão, segundo os cientistas políticos, pode custar caro nas próximas eleições municipais. Medidas de segurança não impedem que a fé se manifeste. Nos lugares em que as igrejas e templos estão abertos, inclusive em cidades brasileiras, é assim que se faz. Existe um novo padrão para quem vai até uma igreja. Primeiramente, é preciso ter a consciência da limitação de lugares. Apenas 30% da capacidade máxima. Máscara, é claro, sempre muito bem posicionada, mas logo aqui na entrada um detalhe: a medição da temperatura. Opa, 36. Posso já começar a entrar mais alguns passos. Esse outro detalhe, álcool gel. Agora sim, eu estou liberado. Em São Paulo, a Igreja Ortodoxa marcou os assentos, só uma pessoa por banco. Eu exatamente fiz uso da palavra e expliquei, não é? Todas as medidas, explicando que não são medidas adotadas pela igreja por ela mesma, mas são medidas das autoridades de saúde para garantirem a preservação da saúde e da vida de todos. E explicamos, né, a medição da temperatura, só uma porta aberta para haver um maior controle, o totem com álcool gel, né, os lugares marcados. Então, tudo foi explicado e a gente procura conscientizar as pessoas da importância, da necessidade dessas medidas. Tem sido assim nos espaços religiosos. Normas de higiene e segurança como prioridade. Mesmo assim, prefeitos de quase 400 cidades brasileiras ainda insistem em contrariar o decreto federal assinado em março, que inclui templos como serviço essencial à sociedade. Eles deveriam comparar as instituições religiosas com os hospitais, porque nós atendemos também pessoas doentes psicologicamente, espiritualmente, ainda mais como o reflexo dessa pandemia. Então é um tremendo equívoco. Nós não estamos aqui para proporcionar entretenimento, nós estamos aqui para cuidar de vidas. Em Porto Alegre, capital com quase 1,5 milhão de habitantes, o prefeito Nelson Marquesan Júnior não permite que pessoas que precisam de ajuda espiritual frequentem cerimônias religiosas. Alexandre Lindenmeyer, chefe do executivo de Rio Grande, na região metropolitana de Porto Alegre, foi mais um que não acatou. Outras cidades grandes também não respeitam a fé dos cidadãos. Em Blumenau, Santa Catarina, Mário Hildebrand não permitiu a abertura. Em Juiz de Fora, Antônio Almas segue a mesma linha. Mais de 100 municípios mineiros adotaram um mau exemplo. As congregações deveriam estar abertas, né? Porque a gente orando, eu acredito que Deus ele pode fazer o impossível. É necessário sim, para a alma da gente, para melhorar a vida da gente. A depressão, essas coisas todas melhora, né? Ela acalma a gente. No Congresso Nacional, parlamentares defendem a flexibilização. Acho que os prefeitos estão equivocados. Devem autorizar a abertura, isso é bom. As igrejas podem contribuir muito com a população neste momento. Basta ter os cuidados. Essa proibição terá um efeito eleitoral enorme. Este cientista político diz que os prefeitos devem ter dificuldades na reeleição. Nessas eleições de 2020, o recado vai ser dado nas urnas. Os prefeitos que se colocam contra, né, a reabertura desses templos e que eventualmente se colocaram a favor da reabertura de outros espaços análogos, quer dizer, semelhantes, certamente vão ser punidos por essas comunidades de fiéis nas urnas. A ciência reconhece a importância da fé e das igrejas para a saúde. Essa experiência emocional é muito importante a gente sentir e nela vem sim a fé, né? Porque aí a gente consegue detectar e conversar, digamos assim, com os nossos sentimentos, acolher o sentimento, seja ele
ruim ou bom, e conseguir transformar. A igreja e a sinagoga não é nenhum comércio, é um resgate, é uma aproximação. As pessoas estão precisando de um help. Não é nada, não é um barzinho. Aqui você se eleva cada vez mais, se aproxima mais de Deus. Templos e igrejas também são lugares onde a mulher busca socorro em caso de violência doméstica. E as estatísticas mostram que durante a pandemia houve um aumento nos casos. Isolada dentro de casa, a mulher tem de conviver com o agressor. Essa pessoa não tem para onde ir, né? E aí ela vai para a igreja. É o único lugar que ainda está aberto para as missas, para os cultos. E nesse contexto de violência doméstica, eu vejo que ela ainda é o único lugar que ela ainda pode chegar, se abrir e ter socorro. Hoje, a igreja, nesse período de pandemia, ela está fazendo o quê? Colaboração de interesse público. Nos Estados Unidos, o diretor do Centro de Controle de Doenças afirmou que os casos de suicídio e overdose ultrapassaram a taxa de mortalidade do coronavírus em estudantes do ensino médio durante a pandemia. De acordo com a Associação Médica Americana, 35 estados registraram aumento em mortes relacionadas à overdose e a doenças e transtornos mentais. Os pastores, as igrejas evangélicas e outras, então, realizar esse trabalho de apoio emocional, mostrando para a pessoa que ela pode vencer, que isso vai passar, trazendo força. Quantas pessoas nós temos atendido nas igrejas, que as pessoas chegam desesperadas e o pastor ali com uma palavra, com uma mensagem de fé, acaba renovando as forças dessa pessoa. Uma igreja de portas abertas dá a chance para que a fé se fortaleça. A fé significa que é a prática da caridade, que seria o amor em movimento, faz com que a nossa fé, o entender que nós temos algo diferente dos aspectos materiais, que movimenta a nossa vida. E nesse momento ela é extremamente importante na compreensão e na própria tomada de ações. A fé, ela é um instrumento de fortalecimento, de crescimento na vida das pessoas. Então, no momento de crise, a fé é muito importante. A fé sustenta as pessoas nesse momento. Essa volta representa um alívio para todos. Esse contato humano de pelo menos nos vermos e estarmos juntos no mesmo espaço ajuda muito para nós rezarmos juntos. Todas as igrejas fazem a diferença, principalmente agora, nessa época de pandemia. É muito satisfatório, porque nós descobrimos o sentido da nossa vida em poder ajudar o próximo, né? No portal R7 você encontra a lista completa das cidades em que as igrejas estão proibidas de abrir. Lá você tem o nome de todos os prefeitos e a forma para cobrá-los sobre a reabertura.